Esta reunião é feita sempre na primeira segunda-feira do mês. Nós temos feito já há vários anos e nas últimas reuniões deste ano, o senhor tem nos conduzido, nem foi feito assim um plano exatamente assim, mas o senhor nos conduziu a convidar vários representantes, líderes de ministérios que têm um trabalho semelhante ao TJC2, que é um trabalho de reconciliação, de unidade entre judeus e gentios, dentro da visão de Efésios 2:15, que fala do novo homem, né? Por isso que nós chamamos essa reunião Rumo ao Novo Homem. E assim como às vezes nós pensamos que temos um conceito que nós sabemos como o que é o novo homem, o que significa, nós sempre devemos ter a humildade de saber que ainda há dimensões, há entendimentos novos que o Senhor quer nos dar a respeito disso. Então, uma das coisas que faz parte do novo homem é a própria unidade, a unidade do corpo de Cristo, a unidade de cada parte, o que Deus vai fazer para preparar a noiva, para preparar a igreja para a volta de Jesus. Não é, talvez, ninguém sabe exatamente como vai aparecer essa unidade, mas nós sabemos que Jesus não vem para uma igreja dividida, ele não vem só para uma parte da igreja, ele está trabalhando para nos unir e tem uma unidade muito importante desde o início, que faz parte do próprio plano de Deus desde o início, que é escolher uma nação, a nação de Israel, mas depois alcançar as nações, todas as nações. E o instrumento de Deus para alcançar as nações, que foi a nação de Israel, os descendentes de Abraão, eles acabaram se separando mais das nações do que alcançando os povos. Então, em Efésios, Paulo fala que na cruz, Jesus quebrou as barreiras entre a nação escolhida, os judeus, e todas as nações, os outros povos. E então, até hoje, nós estamos buscando o pleno cumprimento desta unidade, porque a unidade que aconteceu no início, na primeira igreja, houve a nação de Israel aceitando, não a nação toda, mas um remanescente do povo judeu aceitou a nova aliança em Jesus e foi instrumento de Deus para levar a nova aliança para os outros povos. Então, no primeiro século, houve essa unidade, houve o começo dessa unidade que Jesus conquistou na cruz, mas logo depois foi perdendo. Então, nós estamos em busca dessa unidade e da unidade que não é só entre judeus e gentios que tem divisão, né? Nós temos todo tipo de divisão em toda parte. Então, Deus tem nos levado a convidar vários ministérios. Eu só vou citar aqui para vocês terem uma ideia de outros ministérios que também estão buscando essa realidade de unidade. Nós sabemos que não é nenhum ministério, nenhum instrumento humano que vai conseguir trazer, formar essa unidade. É um milagre. Mas Deus tem colocado esse encargo sobre muitos corações. Então, nós temos feito contato com nós representamos o TJC2, que é rumo ao Segundo Concílio de Jerusalém, e temos estado em contato e procurando unidade com esses ministérios que vou citar aqui. Maoz Israel é um ministério que tem a sede, tem o centro em Israel, mas tem representância aqui no Brasil. Amigos Cristãos de Israel, também é um ministério internacional, está em muitos países, está no Brasil também. Wins for Life é um ministério mais de um irmão específico aqui no Brasil, André, e o Ministério do Vale da Bênção, que chama Sim Israel, é um ministério aqui no Brasil também. E nós temos também o Ministério Chosen People, Povo Escolhido, que está sendo representado no Brasil, uma congregação
messiânica, né? Que é exatamente o nosso desejo de estar unidos com congregações, com irmãos messiânicos que mantêm a sua identidade judaica, mas que mantêm unidade com todo o corpo de Cristo. Então, para completar esses diversos ministérios, é claro que isso é só uma pequena amostra, mas para completar essa rodada, pelo menos neste ano, meu irmão Haroldo Walker vai falar sobre um outro ministério que tem em outras partes do mundo, Israel, Estados Unidos, outros lugares, mas tem no Brasil também, que é Ticum, é o Ticum, né? Ticum Global e Ticum Brasil. Então, é uma dupla honra poder ter o Haroldo conosco nessa noite. Então, Haroldo, Deus abençoe, fortalece você, estivemos orando por você e queremos ouvir um pouco sobre este Ministério Ticum Brasil e Ticum Global e o que isso representa em relação ao novo homem. O tikkun significa restauração no hebraico. E apesar do Novo Testamento ser escrito em grego, mas aquela passagem de Atos 3 que fala: os céus retêm Jesus até os tempos da restauração de todas as coisas que foram profetizados pelos profetas desde o início. Então, Jesus não pode voltar, segundo a pregação de Pedro, até os tempos da restauração de todas as coisas, não a restauração de todas as coisas, que isso vai acontecer durante o milênio até que o último inimigo seja vencido, mas a restauração de todas as coisas que os profetas falaram que tinha que acontecer antes da volta de Cristo. E muita coisa que os profetas falaram 2.500 anos atrás já vem acontecendo nesse último século, nos últimos 80 anos. A gente sempre diz que, por exemplo, Ezequiel 38, 37, 38, 39, a maior parte daquelas coisas já aconteceu, né? O povo foi reunido entre as nações que vão atacar, fala por nome, vão atacar mesmo, entendeu? Então, assim, falta pouquíssima coisa. Mas tem muitas outras coisas que ainda precisam ser cumpridas que os profetas falaram, né? E principalmente Romanos 11, né? Que fala que todo Israel será salvo, fala que a igreja vai suscitar ciúmes em Israel e uma série de coisas assim. Então, o tikkun, essa palavra significa restauração, e ele é liderado pelo Asher Intrater, que é um judeu americano que nasceu nos Estados Unidos, mas foi com a família para Israel faz muitos anos. E junto com ele tem o Ariel, que também é um judeu, nascido nos Estados Unidos, mas que converteu no Japão, fala chinês, japonês, hebraico, inglês, só não fala português, né? E aí estivemos junto com ele lá. E aí tinha um irmão comigo que falava português e japonês, mas não fala inglês. Então, é aquela mistura de língua. Então, assim, o Asher, que liderava um movimento chamado Revive Israel, Aviva Israel, e liderava, dava cobertura para a igreja em Jerusalém e em Tel Aviv. Então, o ministério dele há muito tempo, crendo que Deus vai cumprir todas as promessas sobre a conversão de Israel natural a reconhecer o Messias. E ele vem lutando muitos anos sobre isso. E o Dan Juster, todos esses já estiveram no Brasil, já ministraram em nossos encontros. É um privilégio muito grande conhecer eles. A gente também esteve lá muitas vezes em Israel. E o Dan Juster era presidente muito tempo do Tikkun dos Estados Unidos, que era uma ligação de muitas igrejas, muitas comunidades messiânicas judaicas, que começou a surgir. Isso é muito interessante, ver as raízes daquilo que Deus está fazendo, porque essa questão de judeu messiânico, quer dizer, judeu que não é metodista, não é católico, não é presbiteriano, não é nada de igreja nenhuma denominação nenhuma que nós conhecemos, mas é um judeu que continua sendo judeu, mas que reconhece Jesus como Messias. Isso começou com o Jesus People Movement, de avivamento lá na Califórnia. E vários judeus, inclusive o Asher e várias pessoas, eram judeus meio hippie, meio viciados em drogas. Não sei se o Asher era ou não, mas sei que era daquele movimento. E aí começaram a converter judeus e começou a surgir esse movimento que hoje tem várias congregações nos Estados Unidos
e hoje quem lidera isso é o filho do Dan Juster, que chama Benjamin Juster, que lidera isso, o Ticum dos Estados Unidos. Eles fazem encontros anuais e é um movimento bem forte, mas é principalmente de comunidades judaicas messiânicas. E o Asher liderava um movimento chamado Revive Israel, Aviva Israel, lá em Israel, em Jerusalém e Tel Aviv. Mas aí o Dad Jesse sentiu que era momento de o Asher assumir mais um movimento mundial, global do Tikkun. Então o Asher foi aos poucos mudando de Revive Israel para Tikkun Global. Então hoje Tikkun Global tem um site, tem muitos livros publicados por eles, a maioria, a grande parte deles pelo Asher e alguns deles pelo Dad Juster, pelo Eitan Shishkoff, pelo Ron Cantor, vários livros, né, que eles publicam, e eles têm uma reunião, eu acho, enfatiza muito uma reunião semanal, que eu acho que eles estão fazendo nas terças-feiras, mas é divulgado na quinta-feira, toda semana, que vai para o YouTube, e então tem mensagens, assim, a ênfase do Tikkun Global é a palavra, é uma visão profética, e eu posso garantir para vocês que sempre que a gente ouve qualquer pregação do Asher, vale a pena, porque é uma abordagem única, nova, diferente, bem profética, bem interessante mesmo. E pregam no mundo inteiro, em várias nações. Eles têm um andar, né, uma parte de um andar lá, num prédio lá no centro de Jerusalém. E tem várias coisas assim. Eu sou presidente do Ticum Brasil. O Ticum Brasil é um pouco diferente porque é uma rede de igrejas que não é uma denominação. Nós não cremos numa cobertura única sobre igrejas, uma coisa extra-local sobre igrejas locais. Nós cremos que a autoridade máxima na igreja é o presbitério local. E nós não cremos que as igrejas devem ser cópias umas das outras ou seguir a mesma cartilha ou ser do mesmo jeito. Nós cremos que cada igreja deve ouvir a voz do Espírito Santo para aquela igreja. Mas nós também cremos que as igrejas têm uma grande necessidade de não serem, vamos dizer, independentes. Eles devem ser autônomas, né? Eles devem ter autoridade máxima, não devem estar sujeitos a um centro, uma sede, a um governo esse local, a um bispo, arcebispo, nada disso. Nós cremos que a autoridade máxima na igreja é o presbitério local, mas que deve ter referencial, né? Nós cremos, por exemplo, que as cartas para as igrejas em Apocalipse, aquelas 7 igrejas, cada carta é diferente. Então nós não cremos que a mesma palavra de Deus para cada igreja tem que ser cópia. Nós cremos que a igreja deve ouvir de Deus para a sua localidade, para a sua realidade, para a sua normalidade, daquilo que tem no local. Então, o Tikkun é uma associação de igrejas que consiste basicamente em um encontro anual, em julho, de 4 dias, onde todo mundo de todo o Brasil se reúne. Nós hoje temos mais ou menos 80, 90 igrejas que reúnem, e uma reunião pelo Zoom uma vez por mês, na última segunda-feira de cada mês. E nós temos valores comuns, nós temos um livreto com valores comuns, mas as diferenças entre as igrejas são muito grandes. Tem igrejas pequenininhas, temos igrejas muito grandes, é bem variado, e tem valores comuns, mas não tem cópias e nem um domínio. E a pessoa pode entrar e pode sair, é uma associação de igrejas. Então nós cremos num referencial e não numa denominação, não em portas fechadas. Então, basicamente seria isso. E o Tikkun Global, esse ano, nos chamou para Israel para uma reunião no início de junho, para conversar, porque eles estão sentindo que a maneira que eles trabalham não é muito prático, que só fazem encontros e livros e tudo, mas as igrejas ficam sem assistência, sem ajuda prática, sem alguma aliança entre elas. E aí eles querem aprender conosco, porque eles acham que nós avançamos muito mais nessa prática do que eles. Então tem o interesse do Ticum, da fala espanhol, de muitos países que falam espanhol, tem interesse na Europa, tem interesse no Japão, que eu estive 2 vezes no ano, esse ano agora. Então o Ticum Global está interessado em aprender conosco do Brasil, da nossa prática, de ter uma ligação, um alinhamento, mas não ser uma denominação. Basicamente seria mais ou menos um resumo disso. Mas a essência nossa
é baseado num livro do Ashwin Tratter chamado Relacionamento de Aliança. É um livro que ele escreveu há uns 30 mais anos atrás, e quando ele soube que nós estávamos dando tanto valor nesse livro, ele releu o livro, isso durante o processo de vários anos, né? Mas ele releu o livro para ver se ele ainda cria naquilo que ele escreveu há tantos anos atrás. E aí ele viu que não modificou quase nada e escreveu um último capítulo. E é esse livro que está publicado em português. E é um livro com acho que são 36 capítulos, se não me engano, ou mais um pouquinho. É um livro bem grosso, bem interessante, e nós publicamos em português em 2019. Mas quando eu vi que as pessoas liam o livro, mas não praticavam nada, aí eu fiz um curso online com aulas de 15 minutos e perguntas e apostilas e tal, de 2 anos, para as pessoas interagirem com isso. E aí eu só quero passar para vocês a essência desse livro é o seguinte: nós cremos que a ligação entre Israel e a igreja é muito fácil você levantar uma bandeira e falar sobre ligação com Israel, mas nós estamos milhares de quilômetros de lá e não viver a mesma realidade de lá. É muito fácil você ter uma bandeira e viver uma realidade totalmente diferente aqui. A gente, como Ticum Brasil, a gente não enfatiza muito Israel, muita ligação da igreja com Israel. É um dos nossos valores, é importante, mas nós achamos mais importante esses valores que o Acho está trazendo esse livro, Relacionamento de Aliança. Por quê? Porque se você olhar com cuidado, os valores apresentados nesse livro, ele começa com Abraão e a ligação, por exemplo, que Abraão tinha com Abimeleque, que era rei filisteu, que não tinha nada a ver com Deus. Mas como Abraão praticava o relacionamento de aliança com Abimeleque. E depois ele vai seguindo. Então esse livro abrange a natureza de Deus. E se a gente for perceber, a gente vai ver que as igrejas evangélicas não têm noção nenhuma da natureza de Deus. Que Deus é um Deus de aliança. Que você não pode simplesmente fazer parte tipo de um movimento e ser pastoreado e ser mentoreado, e depois de repente você discorda, você briga com o pastor, você sai, divide a igreja e vai monta outra igreja na mesma cidade e começa a concorrer, e você começa a adorar a Deus e cantar hinos e louvores e a orar e fazer a vida da igreja, e você não teve respeito para as alianças que você tinha no passado. E irmãos que eram amigos se tornam inimigos, e é uma coisa absurda. Então, isso fere a própria natureza de Deus. Então, é muito maior a questão de união da igreja com Israel, é muito maior do que simplesmente achar que a igreja vai ser unida com Israel. É saber que o conceito protestante, católico, cristão durante séculos é um conceito distorcido do evangelho, da Bíblia. Não é verdade, não é assim. Deus diz assim, ele odeia o divórcio. Quantos pastores hoje fizeram seminário, casaram, né, são brilhantes, são maravilhosos como administradores, são pregadores maravilhosos, mas divorciaram, casaram de novo, divorciaram de novo, menos importa. Então existe uma distorção, esse é só um exemplo, de como a igreja se desviou das realidades básicas da natureza de Deus. Deus é um Deus de aliança. Ele diz que odeia o divórcio. E, na verdade, a aliança não tem a ver só com cristão. Tem a ver com honrar a sua palavra. Tem a ver com não ser hipócrita. Tem a ver que quando você vê um irmão que está em pecado, você vai e confronta ele. Não fica falando mal dele nas redes sociais e nem comentando com terceiros. Você vai direto e fala com ele. E não com a intenção de ser superior, e não com a intenção de ser melhor, mas com a intenção de remover um obstáculo que entra entre nós para que possamos manter um relacionamento de aliança. E nós sabemos que isso, na prática, é muito difícil. Isso é muito problema mesmo, porque precisa de muito quebrantamento do Espírito Santo. E nós temos, então, no Ticum Brasil, esses alvos, mas de maneira nenhuma podemos dizer que nós estamos praticando esses alvos todos, né? Se você lê os 10 valores que nós temos sobre a grande comissão, sobre reavivamento e reforma, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre Israel e a igreja, sobre ministério ao Senhor.
são vários valores que nós temos num livro chamado Os Valores das Igrejas Associadas. E eu li recentemente, porque eles pediram para traduzir. Aí eu li de novo e pensei, nossa, depois de quantos anos, será que a gente ainda está com a mesma visão? Eu li e fiquei impressionado. Gente, a visão está maravilhosa, não tive que mudar praticamente nada. Mas a prática, não estamos nem perto disso aí, entendeu? Então, a maioria das igrejas que nós estamos ligados, não estamos praticando isso. Estamos querendo praticar, mas precisa de avivamento do Espírito Santo e poder de Deus para mudar a natureza das pessoas. Se você tem uma igreja que reúne aos domingos, que fala a paz do Senhor, e ouve a mensagem, e assiste o louvor, e vai embora para casa, e só se encontra no outro domingo, você não vai ter muito problema, entendeu? Você não vai ter muito problema porque as pessoas não se conhecem, não agem junto. Mas se você coloca as pessoas juntas, em igrejas caseiras, pessoas convivendo, você vai ter muito problema, porque nós somos pessoas que precisam muito do Espírito Santo para nos mudar. E você forçar isso é uma coisa que vai gerar problema para o outro. Então você tem que crer mesmo que existe um canal, assim, vamos dizer, existe um, um alvo, existe um desejo de chegar lá, mas você não pode dizer que tem sem o poder do Espírito Santo. Meu pai lutou muitos anos por uma igreja do Novo Testamento. Ele cria em muitas coisas radicais e tudo mais. Mas ele, quando nós começamos o Ministério de Literatura, publicando aquele livro A Patrola de Deus, que foi um dos primeiros livros e mais vendidos e mais lidos, ele citava uma coisa que o autor falava, ele falava assim, para ter uma igreja do Novo Testamento, você precisa ter homens do Novo Testamento. Então, esse que é o negócio. Não tem uma regrinha, não tem uma chavinha, não tem fórmulas, não tem assim uma coisa que você pode simplesmente falar, nós temos a visão. Não, você precisa ter uma visão, você precisa pregar essa visão, mas você precisa ser humilde e reconhecer que sem o poder do Espírito Santo não vai acontecer, não vai ser possível. Então nós precisamos de muita humildade, muita graça de Deus, mas temos vivido muitos anos nessa caminhada e temos visto muitos frutos, né? Muitos frutos positivos, mas de maneira nenhuma podemos dizer que chegamos lá no alvo, naquele desejo que nós temos, e de maneira nenhuma existe uma régua para se medir, para saber se a igreja está, entre aspas, na visão ou não, né? E tem muitas maneiras de fazer a igreja caseira, tem muitas maneiras de ter governo plural, tem muitas maneiras de celebrar a ceia. Então, assim, não tem uma regra, uma coisa muito rígida, um formato, uma fórmula, mas tem princípios. E se você, por exemplo, alguém que está aqui não leu o livro Relacionamento de Aliança, para nós não trouxe muita novidade. Para nós é uma coisa que nosso pai ensinou desde criança, mas ninguém mais ensinava. Que a Bíblia é uma coisa só, que o Velho Testamento flui no Novo Testamento normal, e todas essas coisas, o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, mas também o caráter e os frutos. Muita coisa que tem ali, você dá a sua palavra, você promete, você cumpre sua palavra, seja com incrédulo, seja com cristão. Você não é hipócrita, você não fica elogiando a pessoa na cara dela e depois saindo e falando mal dela por detrás. Uma série de coisas, muitas coisas nós cansamos de saber, fomos criados assim. Mas ver uma pessoa como Asher, judeu que foi alcançado por Deus, pregando a mesma coisa que meu pai falava, sem nunca ter encontrado, e não ser, ele não é nem um judeu judaizante e nem um evangélico reformado ou católico. Como assim? É um negócio impressionante. E meu pai sempre falava que quando os judeus começassem a ser enxertados novamente na oliveira, nós iríamos ter que abrir mão de muitos conceitos que nós achamos preciosos, muitos conceitos que nós achamos assim, que não tem jeito de mexer, porque foram acrescentados durante esses séculos de apostasia, de tanta coisa. Então, assim, meu pai morreu em 2007. Eu fui para Israel pela primeira vez em 2009. E tive pouco contato com a Asher naquela ida, mas eu vi lá era num container humilde, nas arredores de Jerusalém, quando eu vi jovens judeus falando em línguas,
orando em hebraico, amando os árabes, cheio do Espírito Santo, profetizando. Eu falei assim: isso aqui é sinal de coisas grandes que ainda vão acontecer nessa terra. E depois disso, realmente tem tido muita comunhão. E o Asher veio aqui várias vezes, o Dan Jester veio, o Eitan veio, vários irmãos de lá têm vindo para cá, nós temos ido para lá. E então existe uma comunhão, não existe um domínio, não existe uma linha que a gente segue, não existe uma cobertura, não existe nada disso aí. Mas existe um alinhamento de visão. Agora mesmo, por exemplo, a gente esteve no Japão com o Ariel. O Ariel saiu de Israel e foi para lá para nos encontrar. Encontramos com pastores japoneses que são do Ticum, Japão, mas não estavam fazendo quase nada. E também encontramos com nossos contatos lá, tem uma comunidade brasileira muito grande lá e que está muito interessado em entender mais essa questão de relacionamento de aliança e andar com essa visão. Então, assim, eu vejo que está havendo um processo de alinhamento mundial, sabe? Um alinhamento mundial que é baseado não em doutrinas e não em coisas institucionais, mas é baseado em relacionamentos, em respeito, em amor, em reconhecimento do dom de cada um, sabe? E esses relacionamentos vão ser a base daquilo que Deus vai fazer no futuro na Terra. Mas eu acho que, dentro do que eu falei, pode ter suscitado muitas perguntas, porque passei rapidamente por vários assuntos, que pode ter perguntas que realmente eu posso ter deixado várias dúvidas, várias coisas. Então, se tiverem perguntas, fico tranquilo para poder responder, tá bom? Ô, Haroldo, a prática da aliança que você citou na localidade, cada um vai fazer do seu jeito ou vai se alinhar também? Sim, a prática não tem nenhuma obrigação de seguir nenhuma coisa. Existe sim, como se compara que vocês estão, as pessoas que são associadas, eles estão tendo os mesmos valores básicos. Por isso que a pessoa, para se tornar uma associada, ela precisa ler esse livreto, ela precisa ver os valores, ela precisa ver se concorda com esses valores. E naturalmente, então, as pessoas que estão associadas, eles estão basicamente querendo atingir o mesmo alvo em muitos aspectos. Mas não tem obrigação nenhuma de fazer isso, não. De alianças é uma base para nossos valores, é a base de tudo que nós cremos que nos distingue. Mas nós não exigimos que as pessoas estudem isso, a gente exorta que estudem, a gente exorta que interajam, que formem um grupo que faça isso e tal, mas não tem nenhuma obrigação, né? Então a pessoa é uma associada, ela pode ser uma quadrangular, são associadas pessoas físicas e não pessoas jurídicas, né? Pessoas físicas que são associadas, que são ex-alunos dos cursos, querem manter contato, querem saber dos eventos, querem participar das reuniões, mas a igreja deles, os pastores deles não têm conhecimento nosso e não querem fazer parte, então não tem problema. Então, realmente não existe nenhuma exigência de que seja alguma determinada prática que define. Naturalmente falando, a pessoa entra e quer, por exemplo, ter reunião na casa, não ter reunião só no salão, quer ter um princípio de desenvolver comunhão em relacionamento de aliança, trabalhar dessa forma, entendeu? Naturalmente tem muita identificação, mas não tem nenhuma ingerência na prática local, a não ser que o presbitério local quer e busca e quer isso. Aproveitando a deixa dessa pergunta, eu vi que a Sueli colocou o link do livro Relacionamento de Aliança no chat. Seria interessante, se o Christopher concordar também, colocar o link desse curso. Eu não sei exatamente como funciona, porque por tratar de princípios bíblicos, né, vai ser útil para todos aqui, tanto como filhos de Deus, né, como para alguém que queira se aprofundar Sim, nesses princípios de relacionamento de aliança. Acho que é interessante. sim, e ele tem duas opções. O curso você pode fazer totalmente online, porque se você adquire o curso todo, ele está disponível online, vitalício. Você tem acesso vitalício, você estuda na medida que quer. Ele tem. Você precisa do livro, né? Precisa do livro para acompanhar o curso, tem que adquirir o livro.
Mas fora o livro, ele está no Hotmart, né? Então você tem vídeos curtos para cada capítulo e você tem a apostila com todas as perguntas, com todo o material suplementar. Então, ele está disponível online ou ele pode ser adquirido em papel também. Que em papel são apostilas bem grossas e coloridas, mas você pode adquirir a apostila, por exemplo, tem pessoas de idade que não gostam muito de coisa digital, né? Então, aí você tem a apostila que você tem um QR Code que é só você pôr o celular e você tem a aula, entendeu? Então você não precisa nem adquirir mais nada, só o livro e a apostila, entendeu? Então ele tem as duas possibilidades, né? E ele ajuda a mastigar bastante, porque o livro é denso, o livro é muito denso, as pessoas leem e às vezes não compreendem muito. Então a apostila procura desenvolver, faz perguntas, fazer interação para as pessoas realmente mastigar e digerir o material. Haroldo, boa noite. Boa noite. A minha pergunta está relacionada à sua percepção em relação a essa perspectiva da aliança com o novo homem, né? Como o Christopher tem dito, nós temos orado, nós temos aguardado e estamos em busca do novo homem, mas não sabemos, não temos muita compreensão do que de fato isso será ou então, dentro da sua perspectiva, assim, do que está acontecendo, desses relacionamentos de alianças com igrejas que estão se aliançando, o que será, né? Ou o que já está acontecendo nesse sentido do novo homem, ou a sua perspectiva do que vai acontecer ou do que deve acontecer? O que você poderia dizer em relação a isso, né? Esse relacionamento de aliança com o novo homem? O Ariel, que tem até um livro dele, acho que é o único livro lançado dele, que chama O Novo Homem mesmo. E ele tem umas mensagens assim muito fortes sobre as passagens em Efésios que falam sobre isso. É bem interessante mesmo, sabe? É bem forte mesmo, sabe? Ele veio aqui nosso encontro anual aqui em julho, que nós fazemos aqui perto de Sorocaba, 4 dias com toda a liderança do Ticum Brasil e grande parte das lideranças das igrejas participam. Nós tínhamos 450 pessoas nessa última vez, Capela do Alto, e o Ariel e a família estiveram aqui conosco, né? E ele ministrou também um pouco. E eu estive com ele em Japão e ele também ministrou novamente. Então, assim, eu percebo que ele tem uma revelação muito grande, muito forte, detalhadamente sobre esse termo, o novo homem. E até gostaria muito, e acho que o Christopher tem conversado com ele, sobre colocar esse livro em português, porque seria realmente muito precioso. Não é um livro que eu acho que vai ser um best-seller, coisa assim, porque é um livro que vai muito profundo, né? Então é um livro meio grande também, então acaba ficando dispendioso, mas é um livro muito bom que precisa estar em português também. Estão caminhando para ter em japonês. Falando nisso também, o Relacionamento de Aliança, eu consegui que fosse traduzido para o italiano, já está disponível em italiano também. É muito interessante que Deus está fazendo, sabe? Em várias igrejas, em várias línguas, em várias formas. Mas, isso que eu falei com você, eu vejo que o processo do novo homem é um processo que tem que ser, nós temos que crer na soberania de Deus de conduzir esse processo, porque naturalmente falando é impossível, sabe? Naturalmente falando é impossível, não tem jeito. Mas Deus planejou isso. Jesus morreu para isso, né? Ele não morreu para nos levar para o céu depois que morrer. Ele morreu para formar um novo homem e tirar aquela parede de separação que tinha, mas agora tem muito mais parede de separação, né? Muito mais coisas, né? Uma coisa, inclusive, que o Ariel falou, que eu achei muito bom, que resume mais ou menos isso, porque 1 Coríntios 13 fala, Paulo termina falando assim. Então, como é que fala? Tipo assim, o último versículo fala assim: então resta a fé, a esperança e o amor. Aí ele fala aqui, resumindo que os reformados, nós que somos descendentes dos reformados, né, da reforma protestante, ele fala assim: esse versículo, segundo os reformados, é assim: então sobra a fé, a esperança e o amor, e o maior desses é a doutrina. Então, então, é um negócio, né? Sobrou a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é a doutrina, porque nós permitimos que a doutrina nos divide e forma um monte de muro de separação que não tinha, né? Então nós estamos num processo onde Deus quer derrubar não só o muro entre judeu e gentil, mas entre nós, né? Entre todos nós.
Então, exige mesmo uma revelação de 1 Coríntios 13, sabe? Ainda que eu tenha fé para remover montanhas, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, ainda que eu dê o corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, nada serei. Que coisa! Entendeu? Isso nós não entendemos, isso nós não temos noção, sabe? Então, o evangelho da revelação do amor de Deus é o que vai formar novo homem, né? E nós temos esses extremos, nós temos, por exemplo, um lado que fica demonizando, vamos dizer assim, levantando bandeiras, fazendo passeatas e demonizando o homossexual e aborto, babá, 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 coisas, né, assim. E nós temos o outro lado que é permissivo, que fala que não tem problema, que pode ser assim. E o evangelho não é nenhum nem o outro, né? O evangelho é o novo homem, é o amor de Deus, é ser Jesus que é amigo dos pecadores, mas não concorda com o pecado, né? Entendeu? Então assim, nós estamos na caminhada, né? Nós estamos nessa caminhada e querendo cooperar com o Espírito Santo, mas eu creio que envolve duas coisas: reforma e avivamento, né? Tem coisas que a gente precisa mudar na prática, na nossa prática, por exemplo, como vai ter comunhão se não reúne na casa? Se não encontra em outro dia, a não ser domingo, né? Então, assim, isso é uma mudança estrutural. Precisa ter mesa, precisa ter comunhão, precisa ter comunhão, precisa ter relacionamento. Mas se tiver isso e não tiver uma vida restaurada no Espírito Santo para ser humilde, quebrantado e praticar o confronto em amor, falar a verdade em amor, vai dar ruim também, entendeu? Então, existe reforma, mas existe avivamento. E a gente precisa trabalhar com essas coisas e também receber os dons diversos, ministérios diversos, porque se a gente ficar limitado a um só ministério, a uma só linha, uma só coisa, não vai dar certo também, né? Não vai ter condição. Essa colocação que você traz que ele faz no Coríntios, Paulo fala ali em Romanos 5 que esse amor já foi derramado, né, em nós, através do Espírito Santo que habita em nós. Então, nós aguardamos este batismo de amor, ágape, que nós vemos ali em Cantares, que quando o próprio jardineiro desperta a noiva e ela desespera de amor por ele, a restauração é prática, né? Nós estamos nessa busca, podemos fazer. Mas essa outra parte, cabe esse derramar do Espírito Santo. Isso podemos chamar, é o que chamamos de avivamento, esse batismo de amor que vai nos tornar desesperados de amor por ele, a ponto de sermos o que ele nos chamou para ser, Haroldo? Sim, eu acredito que quando a gente fala sobre avivamento, nós não estamos falando sobre um avivamento repetir o que aconteceu no século XX. Nós não estamos falando sobre outra Azusa. Nós estamos falando sobre algo diferente. Porque eu ensino na nossa apostila sobre as festas que Deus não vai repetir Pentecostes. Porque Pentecostes é parcial. Pentecostes tem fermento. Mas o avivamento que virá agora é o dia da expiação. Então vai haver um avivamento profundo de arrependimento. E isso não necessariamente vai acontecer só de uma vez. Isso acontece à medida que nós contemplamos Jesus e começamos a ter uma noção desses dois extremos, né? Do extremo do permissividade e de libertinagem, ou dessa questão de farisaísmo e querer, assim, atacar todo mundo e se achar certo, né? Entendeu? Então, a revelação do amor de Deus, esse livro, O Surpreendente Amor de Deus, que nós lançamos na editora Impacto, é muito forte, sabe? É muito forte sobre isso. Inclusive, um livro pequeno que a editora lançou chama Amar os Inimigos, né? Entendeu? Então, e sobre a Trindade também, eu até esqueci o nome, mas é um livro sobre a Trindade, também é maravilhoso, né? Então, existe uma revelação progressiva que não é só um grande derramamento do Espírito Santo, uma coisa emotiva, mundial. Eu acredito que vai ter muita coisa forte no mundo, mas não é só uma coisa sobrenatural, é uma coisa que vai penetrando na igreja à medida que contempla Jesus, né? É só a gente entender que nós ainda não temos noção daquilo que é o verdadeiro evangelho.
nós temos muita coisa boa, mas não temos ainda aquilo que realmente vai transformar a igreja em cópias de Jesus mesmo aqui no mundo, né? E seguindo a pergunta, você tem observado que está acontecendo na face da Terra um começo de um mover de arrependimento e perdão pela nossa postura? Não posso dizer que sim, não. Eu posso dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos está acontecendo um fenômeno, por causa da morte do Charlie Kirk, está acontecendo um fenômeno entre os jovens que vamos dizer, grande, grande, né? Pessoas estão comprando Bíblia como nunca compraram antes, estão indo para as igrejas, voltando para as igrejas. Uma geração jovem de 20 a 25 anos de idade está sendo transformado. Mataram o cara, mas está acontecendo um mover muito grande. Então, isso é um mover meio grande. Mas ainda é um evangelho meio superficial, né? Um evangelho evangélico, né? Levanta a mão, aceita Jesus e viva a sua vida do jeito que você quer, né? Então, assim, tem coisa acontecendo no mundo, tem uma sede muito grande no mundo por realidade, mas toda realidade vem com problemas, né? Jesus falou que a igreja seria um lugar de problemas. Quer dizer, a igreja nunca seria um lugar muito bom, porque nós somos obras em construção, né? Nós devíamos todo mundo ter uma camiseta escrita "Cuidado que eu estou em obras", né? Devia ter isso, porque é, eu posso machucar a pessoa e posso ser machucado, entendeu? Então isso aí a gente devia falar assim, ó, eu não quero ofender você, mas a grande possibilidade é que eu vou ofender você, entendeu? Porque eu ainda não sou santificado, ainda não sou, mas eu não aceito outra coisa. Então eu acho que existe uma sede, uma fome, uma identificação com certos valores está acontecendo, mas ainda não vejo muito arrependimento, ou, sabe, ou conversão, ou mesmo unidade. Eu não consigo ver muita coisa ainda não. Só uma observação, aqui em Itaberaba, na Bahia, nós trabalhamos com a apostila, mais de 2 anos durou, estudando juntos relacionamentos de aliança. E nós fiz- temos tido, né, algumas mudanças práticas. Já tínhamos já vivíamos nessa base da mesa, mas o relacionamento da aliança trouxe algo mais apurado, mais forte. Então, estudar junto, em grupo, faz toda a diferença. Como alguém perguntou, essa relação entre relacionamento de aliança e o novo homem, é muito importante entender que essa unidade que vai se manifestar numa dimensão grande, a gente acredita, né, numa manifestação de unidade, de amor, de quebrar as barreiras entre povos, mas isso começa num nível muito próximo, dentro da família, dentro dos grupos pequenos. Então, essa relação entre alianças e o relacionamento de alianças, né? São alianças e relacionamentos entre grupos pequenos, entre familiares, no casamento, na relação com a igreja local, com grupos de comunhão nas casas. Eu me lembrei aqui da palavra que você trouxe na conferência do Ticum, aqui em Curitiba, sobre o discernimento dos tempos, em que você falou sobre estarmos vivendo, então, nesse tempo de dores de parto, né? Então, eu estava lembrando aqui, e tentando, assim, de alguma forma também, pensar de maneira a linkar, né, isso, né, esse relacionamento de aliança que nos leva a caminhar para rumo, né, ao novo homem, e com esse tempo em que a igreja, né, assim, eu entendo que seria essas dores de parto seria a igreja, seria então essas dores de parto que vai gerar e seria o nascimento, seria esse novo homem, né, seria isso. Também você poderia trazer dentro desse aspecto, né, do tempo que estamos vivendo, de dores de parto, com também esse caminho que estamos caminhando para o novo homem. Eu acredito que estamos vivendo acontecimentos escatológicos, apocalípticos mesmo. Esse próximo ano
vai ter muita coisa está sendo preparado para o anticristo, né? E muita coisa está já sendo preparado no cenário mundial. Então, eu vi alguém de Israel mesmo que não é do Tikkun, na verdade ele acredita no arrebatamento secreto da igreja, mas ele é um ex-soldado do exército e eu pego muita notícia atual dele, porque ele é bem conhecido, é um autor muito conhecido, tem mais de 600 mil pessoas no conto Telegram dele, e ele não é uma pessoa de teoria de conspiração. Mas aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim: nós vamos ver no ano que vem um crescimento exponencial de antissemitismo. Vai ser mundial e muita mentira e vídeo falso e muita coisa falsa vai ser divulgada e vai crescer o antissemitismo tanto da direita como da esquerda no mundo inteiro. E ele falou assim: você, né, ele falando para os participantes do canal dele, né? Você que me acompanha, você não pode ficar só olhando as notícias, que você vai entrar em pânico. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. Não é nem ficar assistindo o meu canal primordialmente. Você precisa ler a palavra, você precisa ler a Bíblia, você precisa estar em contato com Deus, senão você não vai ter paz, entendeu? Então eu entendo que cada vez mais nós estamos sendo inundados com mentiras, com fake news, com dificuldade até de acreditar em qualquer coisa que está vindo, é muito forte. E tem uma geração que não pesquisa, que não se interessa em descobrir a verdade, que está torcendo para um lado ou para o outro. E então, assim, nós cristãos, então, assim, uma das minhas grandes ênfases é que todo cristão precisa ler a Bíblia e precisa ler a Bíblia diariamente e precisa meditar na palavra diariamente, não pode terceirizar essa responsabilidade, não pode depender só de outros homens de Deus, outras fontes, outras coisas, precisa estar ligado com Deus no Espírito, com a palavra escrita, sabe? Então, eu acredito que Deus vai estar agindo no mundo, está agindo. No momento, eu acredito que o que mais está fazendo é ligações estratégicas, sabe? Relacionamentos estratégicos entre ministérios, está quebrando muitos paradigmas antigos, sabe? Está quebrando muitas barreiras antigas e está surgindo muitas ligações estratégicas que no futuro Deus constrói em cima disso como se fosse aqueles baldrames, sabe? Aqueles concreto armado com aço, né? Então você constrói a parede em cima de relacionamentos de aliança que o inimigo não consegue ver, né? Ele consegue ver instituição, ele consegue ver organizações, ele não consegue ver amizades, né? Amizades são invisíveis, amizades são eternas, né? Então, isso é uma coisa e eu creio que a gente precisa estar muito atento ao que Deus está fazendo hoje, né? Porque vai ser liberado, Pedro fala, esperar inteiramente na graça que você é liberado na revelação de Jesus Cristo, né? Então, assim, nós estamos em dias onde estão acontecendo muita coisa no mundo que é cumprimento de profecia, mas nós temos que estar mais interessados ainda em o que Deus está fazendo, né? O que o quartel-general lá no céu está pensando, né? Entendeu? E para isso não tem substituto de ler a palavra, de meditar, de orar e ter o Espírito Santo nos orientando, né? Eu achei muito interessante, até assim, só uma curiosidade, até uma coincidência, você falou uma coisa muito importante, que é sobre o amor, que está em Coríntios 13, e é exatamente a leitura de hoje, né? Do plano de leitura anual, né? Do dia de hoje, exatamente 1 Coríntios de 12 a 14, que tem o 1 Coríntios 13 aqui, né? Exatamente falando sobre o amor, né? A Exatamente. importância da leitura, né? Da meditação, de não abandonar a palavra, de não abandonar a leitura, né? Muito bem, muito obrigado, Haroldo, por compartilhar conosco. Obrigado a cada um que também separou esse tempo para ouvir.